Olá pessoal, muito bom dia. A gente tem lido alguns contos e lendas para fazer uma tal de revisão que pediram para a gente ver. Como a gente já conversou, uma revisão é ver de novo, mas como poucas pessoas estão vendo, então eu acho que na verdade o que a gente está fazendo é ver pela primeira vez, não uma revisão. Mas a gente é obrigado a falar que é revisão, então é uma revisão. Vamos ler mais uma história que eu acho que é bem legal, é de um autor que eu gosto muito, um cara chamado Mia Couto. O Mia Couto, ele é de Moçambique, ele é moçambicano, ou seja, ele é da África, desse país chamado Moçambique. Esse aqui, vocês veem aqui tem uma estantezinha de livro, é um dos lugares onde eu guardo os meus livros, que eu fui ganhando e comprando durante toda a minha vida. Bom, vamos lá. Esse é o livro, que tem outra edição também, essa é uma edição lá de Portugal. Histórias Abençonhadas. Não é muito fácil de ler, porque o Mia Couto, ele, assim como Guimarães Rosa, que é um autor brasileiro, ele inventa palavras, ele usa muito o som das palavras. Vocês vão ver que a leitura vai ser diferente, é diferente. Espero que vocês gostem. Deixa eu fechar a porta, porque senão vai ficar batendo. A porta vai incomodar nós. Então, vamos lá. Histórias Abençonhadas. Você vê como é que é o nome do livro? Já é um exemplo do que ele faz com a literatura. Histórias abençonhadas. Sonhadas e abençoadas são histórias, né? Vamos lá. E o texto que eu escolhi para ler para vocês, o livro é grande, né? São várias pequenas histórias ou vários contos. Esse se chama Nas Águas do Tempo. Nas Águas do Tempo, que eu vou deixar também para vocês aí. Não sei se eu vou deixar não, porque é um texto meio longo. Então eu vou ler para vocês, eu vou pensar se eu vou deixar não e que eu vou deixar depois. Bom, Nas Águas do Tempo. Meu avô, nesses dias, me levava rio abaixo, enfilado em seu pequeno concho. Concho é uma canoa, uma pequena embarcação. Ele remava devagaroso, somente raspando o remo na correnteza. O barquito cabecinhava onda cá, onda lá, parecendo ir mais sozinho que um tronco desabandonado. Mas vocês vão aonde? Era a aflição de minha mãe. O velho sorria, os dentes nele eram um artigo indefinido. Vovô era dos que se calam por saber e conversam mesmo sem nada falarem. Voltamos antes de uma agorinha, respondia. Nem eu sabia o que ele perseguia. Peixe não era, porque a rede ficava amolecendo o assento. Garantido era que, chegada em certa hora, o dia já crepusculando, ele me segurava a mão e me puxava para a margem. A maneira como me apertava era a de um cego desbengalado. No entanto, era ele quem me conduzia um passo à frente de mim. Eu me admirava da sua magreza direita, todo ele musculíneo. O avô era um homem em flagrante infância, sempre arrebatado pela novidade de viver. Entrávamos no barquinho. Nossos pés pareciam bater na barriga de um tambor. A canoa só alavanqueava ensonada. Antes de partir, o velho se debruçava sobre um dos lados e recolhia uma aguinha com sua mão em concha, e eu lhe imitava. Sempre em favor da água, nunca esqueça. Era a sua advertência. Tirar água no sentido contrário ao da corrente pode trazer desgraça. Não se pode contrariar os espíritos que fluem. Depois viajávamos até ao grande lago, onde nosso pequeno rio desaguava. Aquele era o lugar das interditas criaturas. Tudo o que ali se exibia, afinal, se inventava de existir, pois naquele lugar se perdia a fronteira entre a água e a terra. Naquelas inquietas calmarias, sobre as águas nenufarfalhudas, nós éramos os únicos que preponderávamos. Nosso barquito ficava ali, quieto, sonecando no suave embalo. Olha só, sonecando no suave embalo. O avô, calado, espiava as longínquas margens. Tudo em volta mergulhava em cacimbações, sombras feitas da própria luz. Fosse ali a manhã eternamente ensonada. Ficávamos assim, como em reza, tão quietos que parecíamos perfeitos.
De repente, meu avô se erguia no concho. Com um balanço quase o barco nos deitava fora. O velho, excitado, acenava, tirava seu pano vermelho e agitava-o com decisão. A quem acenava ele? Né? Pegava o paninho assim e colocava, ei, tô aqui, né? A quem acenava ele? Talvez era a ninguém. Nunca, nem por instante, vislumbrei por ali alma deste ou de outro mundo. Mas o avô acenava seu pano. Você não vê lá na margem, por trás do cacimbo? Eu não via. Mas ele insistia, desabotoando os nervos. Não é lá, é lá! Não vê o pano branco a dançar-se? Para mim, havia era a completa neblina e os receáveis aléns, onde o horizonte se perde. Meu velho depois perdia a miragem e se recolhia, encolhido no seu silêncio. Regressávamos viajando sem companhia de palavra. Em casa, minha mãe nos recebia com azedura e muito me proibia nos próximos futuros. Não queria que fôssemos para o lago, temia as ameaças que ali moravam. Primeiro se zangava com o avô, desconfiando dos seus não propósitos. Mas depois, já amolecida pela nossa chegada, ela ensaiava a brincadeira. Ao menos vissem o Namuecho morra. Ainda ganhávamos vantagem de uma boa sorte. O Namuecho morra era o fantasma que surgia à noite, feito só de metades. Um olho, uma perna, um braço. Nós éramos miúdos e saíamos aventurosos, procurando o morra. Mas nunca nos foi visto tal monstro. Curando o morra. Mas nunca nos foi visto tal monstro. Meu avô nos apocava. Dizia ele que ainda em juventude se tinha entrevisto com um tal semifulano. Invenção dele, avisava minha mãe. Mas a nós, miudagens, nem nos passava desejo de duvidar. Certa vez, no Lago Proibido, eu e vovô aguardávamos o habitual surgimento dos ditos panos. Estávamos na margem onde os verdes se encaniçam e aflautinados. Dizem, o primeiro homem nasceu de uma dessas canas. Primeiro homem? Para mim não podia haver homem mais antigo que meu avô. Acontece que dessa vez me apeteceu espreitar os pântanos. Queria saber subir a margem, colocar pé em terra não firme. Nunca faça isso. O ar dele era de maiores gravidades. Eu jamais assistira a um semblante tão bravio em meu velho. Desculpei-me, que estava descendo do barco, mas era só um pedacito de tempo. Mas ele ripostou. Neste lugar não há pedacitos. Todo o tempo a partir daqui são eternidades. Ele não queria que, de jeito nenhum, o garoto pusesse o pé fora da embarcação, como se o rio ali fosse encantado, né? Como se o rio fosse talvez uma passagem para o além. Eu tinha um pé meio fora do barco, procurando o fundo lodoso da margem. Decidi me equilibrar, busquei chão para assentar o pé. Sucedeu-me então que não encontrei nenhum fundo. Minha perna descia, engolida pelo abismo. O velho acorreu-me e me puxou. Mas a força que me sugava era maior que o nosso esforço. Com a agitação, o barco virou e fomos dar com as costas posteriores na água. Ficamos assim, lutando dentro do lago, agarrados às abas da canoa. De repente, meu avô retirou o seu pano do barco e começou a agitá-lo sobre a cabeça. Cumprimenta também você, cumprimenta. Olhei à margem e não vi ninguém, mas obedeci ao avô, acenando sem convicções, né? Dando tchau, né? Assim, para ninguém ali. Mas ele obedeceu ao avô com medo. Então deu-se o espantável. Subitamente deixamos de ser puxados para o fundo. O redemoinho que nos abismava se desfez em imediata calmaria. Voltamos ao barco e respiramos os alívios gerais. Em silêncio dividimos o trabalho do regresso. Ao amarrar o barco, o velho me pediu: não conte nada o que se passou. Nem a ninguém, ouviu? Nessa noite, ele me explicou suas escondidas razões. Meus ouvidos se arregalavam para lhe decifrar a voz rouca. Nem tudo entendi. No mais ou menos, ele falou assim: nós temos olhos que se abrem para dentro, esses que usamos para ver os sonhos. O que acontece, meu filho, é que quase todos estão cegos. Deixaram de ver esses outros que nos visitam. Os outros? Sim, esses que nos acenam da margem, da outra margem. E assim lhes causamos uma total tristeza. Eu levo-lhe lá nos pântanos para que você aprenda a ver. Não posso ser o último a ser visitado pelos panos. Me entende?
Menti que sim. Na tarde seguinte, o avô me levou uma vez mais no lago. Chegados à beira do poente, ele ficou a espreitar, mas o tempo passou em desabitual demora. O avô se inquietava, erguido na proa do barco, palma da mão apurando as vistas. Do outro lado havia menos que ninguém. Dessa vez também o avô não via mais que a enevoada solidão dos pântanos, e de súbito ele interrompeu nada. Fique aqui. E saltou para a margem, me roubando o peito no susto. O avô pisava os interditos territórios. Quer dizer, ele nadou naquela água que ele falava que não era para nadar. Sim. Frente a meu espanto, ele seguia em passo sabido. A canoa ficou balançando em desequilibrismo com o peso ímpar. Presenciei o velho a alojar-se com a discrição de uma nuvem, até que entre a neblina ele se declinou em sonho na margem da miragem. Fiquei ali, com muito espanto, tremendo de um frio arrepioso. Me recordo de ver uma garça de enorme brancura atravessar o céu. Parecia uma seta trespassando os flancos da tarde, fazendo sangrar todo o firmamento. Foi então que deparei na margem, do outro lado do mundo, o pano branco. Pela primeira vez eu coincidia com meu avô na visão do pano. Enquanto ainda me duvidava, fui surgindo, mesmo ao lado da aparição, o aceno do pano vermelho do meu avô. Fiquei indeciso, barafundido. Então, lentamente tirei a camisa e agitei-a nos ares, né? Fiz assim para o avô que estava lá do outro lado da margem, que ele apareceu lá. E vi o vermelho do pano dele se branqueando em desmaio de cor. Meus olhos se neblinaram até que se poentaram as visões. Enquanto remava um demorado regresso, me vinham à lembrança as velhas palavras do meu velho avô. A água e o tempo são irmãos gêmeos, nascidos do mesmo ventre. E eu acabava de descobrir em mim um rio que não haveria nunca de morrer. A esse rio volto agora a conduzir meu filho, lhe ensinando a vislumbrar os brancos panos da outra margem. Esse foi então a história do Minha Couto, que lemos hoje. E você vê que não é nada claro, né? Falar de um rio, que não era para eles descerem de jeito nenhum, e o avô via lá no fundo alguém acenando, e ele também pedia pro neto acenar, né? Um paninho. E o avô que enxergava alguém lá na outra margem respondendo, mas não o garoto. Mas aí quando o velho foi para outra margem, aí sim ele via e acenava. O que será que é o rio para vocês? Entenderam a história da ideia do rio? O que é a outra margem, né? Eu também penso que é o além, né? O que está além da gente. Será o mundo depois da morte, a margem do outro lado do rio? E o que será que é o rio? É a morte? É a passagem de um mundo para outro? É que a gente pode imaginar, né? Mas os significados são vários. A gente podia ficar conversando aqui um tempão e buscando os significados que estão aqui, né? Dessa história do avô, do neto, do rio, da margem, e do tempo, e do não tempo. É isso aí, gente. Paz para vocês, tudo de bom. Espero que estejam bem. Saudades das nossas aulas presenciais. Coração.